Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Muito difícil porque eu tinha muitos planos antes da pandemia, eu queria fazer muitas coisas esse ano, mas acho que tudo se intensificou com essa pandemia. Eu fiquei muito mais sensível e pessoalmente tento me distrair para ignorar as notícias, para ignorar todos os problemas, porque com tudo isso fica cada vez pior e parece que não tem futuro, mais ou menos. Então, eu estou vendo muito contraste entre a pré-pandemia e a pandemia, e isso que me deixa muito sensível. Então, para me distrair, eu escrevo, eu ouço música, eu treino em casa, claro, mas também estou tentando me conhecer pessoalmente. Eu tento me conectar comigo mesma, porque antes não tinha tanto tempo para me conectar. E tendo tempo sozinha comigo mesma me fez aprender muito de mim e coisas que eu não sabia antes de mim, e muita sensibilidade e comecei a me entender melhor. Então acho que isso é o lado positivo. E também aproveitei muito para aprender coisas novas que sempre me interessaram, como a física quântica das dimensões, que eu sempre gostei muito, das meditações também, que eu gosto muito, da psicologia, porque acho super interessante, da filosofia e das ciências políticas. E eu estou vendo muitas entrevistas e coisas no YouTube que estão me ajudando muito a entender mais os meus gostos e o que eu quero fazer no futuro. Então, esse é o lado mais ou menos positivo, que eu me conheço mais agora. Eu sei mais quem eu sou do que antes. Que eu fiquei muito mais ansiosa do que antes, eu já era muito ansiosa e agora sempre penso no futuro porque realmente eu tento ignorar o presente, então eu sempre tento pensar no futuro e isso que está me matando um pouco por dentro, porque eu não paro de pensar. Realmente, mas acho que muitas pessoas viviam muito presente, muito atualidade, viviam as sensações do momento. Mas agora não tem tanta coisa que viver em casa. E a gente vive coisas que a gente que achavam que eram simples antes, mas agora são mais complicadas de viver. Acho que a simplicidade virou uma complicação. Acho que as coisas que a gente via simples antes virou tudo mais complicado. E eu acho que a gente começou a ver mais importância das coisas simples, que a gente que achavam que eram simples. Então, eu acho que ver o futuro é uma coisa de escapar, de não ver a realidade, porque está sendo tão ruim que a proteção da nossa cabeça, mais ou menos, faz que a gente pense no que pode acontecer, imagine coisas positivas. E pensar no futuro é meio que escapar da realidade que está acontecendo agora. Eu acho que é por isso que a gente está pensando tanto no futuro. Que vieram complicadas é ver os amigos, sair um pouco de casa, respirar o ar, andar pela rua, rir, ter as emoções do momento, que agora são coisas que a gente tem mais dificuldade de ter. São coisas de viver o momento que agora a gente não sente tanto essa facilidade. Antes a gente ver os amigos era uma coisa muito simples, agora é uma coisa muito complicada, porque a gente não pode sair, tem que se cuidar. Então, acho que emocionalmente a gente está vendo uma realidade que a gente não via antes. Eu acho que emocionalmente a gente está vendo muitas coisas e a gente está valorizando o que a gente fez antes. A gente está valorizando os momentos que a gente não valorizava por questão de ser simples, que a gente não via como uma coisa que podia ir da nossa vida. Então, acho que é por isso que a gente vê as coisas simples agora como se fosse complicado. E essa pandemia aumentou muito o meu relacionamento com meus pais. Eu, pessoalmente, eu não sei os outros, porque depende muito dos pais e como são os pais, se são liberais, conservadores. Mas eu meio que sempre fui muito apegada aos meus pais e meu irmão, minha família aqui em casa, porque a gente viaja muito e quando a gente viaja é só nos quatro. Então, o início de todas as viagens, essas mudanças que a gente sempre fez, sempre foi só nos quatro. Então, nessa pandemia, a gente já era muito unidos antes, já éramos muito unidos, só que agora ficou muito mais. Então, cada vez que tem um problema, eu falo com meus pais, cada vez que eu tenho alguma coisa, eu falo com meu irmão, com meus pais. Então, os momentos com meus pais e com meu irmão são tão especiais agora, ainda mais porque eu me sinto muito em companhia. Então, meio que meu abrigo também, e falar com eles.
eu acho que eles estão me ajudando a passar isso. A gente conversa quando a gente pode. Eu entendo que algumas pessoas querem ter seu espaço pessoal, porque não está fácil para ninguém. Então, eu sei quando as pessoas estão tristes, não querem falar, eu entendo. Mas eu tenho um grupo de amigas que a gente sempre conversa, também alguns amigos meus. Mas eu percebi tantas coisas agora com essa pandemia, eu percebi uma realidade que eu não tinha percebido antes, porque para mim eu sempre queria me defender emocionalmente, mas agora eu percebi quem são as pessoas de verdade e quem são as que não são de verdade. Então, nesse lado da amizade, eu abri muitos olhos e com meus amigos eu só falo com os verdadeiros e eu só falo com as pessoas que realmente me fazem bem nessa pandemia. Eu sei quem está do meu lado e quem realmente não está. Então, isso me ajudou a abrir os olhos e valorizar mais algumas amizades do que outras. Para mim sempre existiu, eu sempre vi, mas não em torno a mim. Eu sempre vi hipocrisia na rua, eu sempre vi hipocrisia nos momentos políticos, sociais, econômicos, eu sempre vi uma hipocrisia do ser humano em geral. Mas eu nunca tinha relacionado isso à minha pessoa, eu nunca tinha relacionado isso a mim. Então foi complicado ver isso porque não tinha nunca pensado assim tanto nessa hipocrisia, mas eu vi tantas coisas desde o ano passado até agora que me fizeram mudar a minha visão das coisas. E me fizeram entender que amigos são verdadeiros são poucos. E cair nessa realidade não foi fácil, mas acho que vai ser bom para não ficar mal às vezes. Foi difícil porque eu não estava acostumada a esse tipo de situações. Eu imagino que todo mundo não estava acostumado. Mas depois entendi que era necessário eu ver melhor as coisas. Então eu comecei a me organizar muito bem para tentar ter tempo para tudo, porque é verdade que em casa a gente nunca pensa em ficar estudando o dia inteiro, porque é muito difícil a força de vontade, que tem que ter muita força de vontade para estudar. Mas eu comecei a fazer um calendário, então eu comecei a organizar meus tempos e tive tempo para fazer todas as atividades, não tive muita dificuldade, mas eu sei que é difícil e acho que esse calendário me ajudou muito. E também tem um lado positivo, que a gente ganhou muito autonomia e organização em termos disso, então isso vai ajudar muito no futuro também. Eu acho que fortaleceu muito essa pandemia nesses valores que são precisos para o nosso futuro. Em ligação aos seminários e as reuniões online, são muito boas por isso, porque você está na sua casa vendo reuniões online sozinho, não tem nenhuma distração social, a não ser sua cabeça, mas o resto não tem nenhuma distração na sua casa, normalmente. Então, isso aqui ajuda bastante a concentração e uma coisa prioritária nos estudos e quando você assiste uma coisa que vai ajudar no seu futuro. Claro que o mundo mudou porque alguns fatores que têm muita influência no mundo mudaram. Primeiramente, fatores sociais, econômicos, políticos e ecológicos. Socialmente, essa pandemia mostrou uma realidade que muitas pessoas minimizavam, se escondendo atrás de ideologias para justificar violência, justificando os atos que oprimem pessoas. Então, essa pandemia mostrou diretamente como algumas coisas, totalmente sociais, têm que ser priorizadas. E acho que também a percepção da humanidade mudou, deixando o egoísmo do lado, enfim, da maioria das pessoas. Então, os problemas sociais sempre existiram, como homofobia, racismo, machismo, entre outros, entre vários. Mas sempre foram minimizados de algum jeito. Então, acho que essa visão mais aberta aos problemas, que não minimiza esses problemas, que vê esses problemas realmente como são e as consequências e causas desse problema, levou a humanidade, as pessoas em si que têm bom senso, a refletir sobre essas coisas, refletir dos atos humanos que realmente levam essa humanidade para trás, onde tudo isso era bem visto, mas nos séculos anteriores. Agora a gente tem que pensar mais nos outros e ter mais empatia com esses problemas. Então, acho que isso mudou, e essa empatia mudou um pouquinho esse momento. Economicamente, acho que é questão de equilíbrio, mostrou um ideal de equilíbrio. Bom, é minha ideologia, mas eu acho que mostrou o ideal que tem que ter um equilíbrio entre a pandemia e a economia. E isso é muito difícil, mas tem que se aproximar um pouquinho mais, porque quando tudo isso acabar, e se talvez, não sei quando, pode ter outro problema parecido, já tem isso. E isso vai impedir muitos problemas ainda mais econômicos que se aproximam ao social. Politicamente, mostrou o poder do multilateralismo, porque mostrou que a solidariedade
é muito forte e como as relações entre os países podem ajudar os outros países a sair disso. Quer dizer que é muito importante esse tipo de relação. E ecologicamente mostrou a influência do ser humano no mundo, a influência que tem essa rotina nossa no mundo, as consequências que tem, que a gente não percebe, mas agora dá para ver que, por exemplo, algumas águas que estavam sujas agora estão super limpas. E o porquê? Porque a gente está em casa. Bom, a maioria das pessoas. E eu acho que é isso que mostra o poder que a gente tem no meio ambiente, que a gente não vê. Eu acho que isso é muito importante. Então, em conclusão, o século XXI precisa ter um equilíbrio entre os fatores sociais, econômicos, políticos e ecológicos. Por isso, se minimizarem um deles, o equilíbrio cai e a percepção do mundo muda. Então, eu acho que é isso que tem que aprender, a valorizar tudo, todo tipo de problema. Não tem só música, também eu escrevo quando eu estou triste, mas a música sempre estava presente na minha vida, nunca sumiu da minha vida assim, sempre que estou triste, eu escuto música triste, mas eu não faço isso para ficar pior, senão para me conectar e entender o porquê da minha tristeza. Então, eu acho que é por isso que eu me conecto com a música. Quando eu estou feliz também, acho que as vibrações da música são muito boas para a gente se entender e refletir. Então, acho que por isso a música é tão importante em nossas vidas. Mas também eu escrevo alguns poemas quando me sinto triste, feliz, eu escrevo poemas, eu escrevo o que eu sinto também. Então, eu acho muito interessante a arte como maneira de expressar o que a gente sente e entender o que a gente sente. Para o mundo, eu acho que tem que ter mais empatia e ver as coisas como são. O que eu estou falando? Lutar pelo que é injusto depois da pandemia, claramente, mas começar a tentar fazer uma manifestações para depois da quarentena, coisas assim que eu quero participar e eu penso também participar. Para os adultos e para adolescentes, fazer juntos. Eu desejo muita sorte, espero que esteja tudo bem, mas aproveitem esse tempo para conhecer vocês mesmos. Aproveite esse tempo para aproveitar com as pessoas que estão perto de você, valorizar as coisas que você não valorizava antes, porque quando a gente voltar, a gente vai voltar muito mais fortes e com muita mais consciência do que a vida e quem somos. Então, acho que isso é o essencial da pandemia, é a empatia e nós mesmos e os que sempre estiveram com a gente. Então, acho que essa pandemia mostrou a realidade do mundo. Quem somos nós, quem são os que estão perto da gente e o que está faltando no mundo. Então, eu acho que é um exemplar a levar para a vida inteira. Eu percebi muito aqui na América Latina, ou em países que não estão muito perto do Meio Oriente, não tem uma percepção tão realista do mundo árabe. Quero dizer que sempre tem uma. Eu percebi que aqui, por exemplo, ou no mundo em si, que não está perto, ou não tem muita relação com o mundo árabe, tem uma imagem meio conservadora dos países árabes. E eu acho que muito. A gente analisa muito as coisas aqui mostrando países que são diferentes, mesmo estando no mesmo continente. Então, eu acho que deveria mudar essa percepção e deveríamos, nós que somos libaneses aqui na América Latina, ou nos países que têm ainda essa percepção do Líbano, mudar essa visão, porque realmente não é sempre assim. Não é um país muito rico culturalmente, um país muito lindo e rico historicamente também. Mostrar que não é tudo que eles falam, que tem que ter mais consciência antes de falar as coisas e ver melhor a cultura antes de falar. É isso. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré
mon cœur.